Olá, pessoal. Finalmente estou de volta. E dessa vez eu vou desenvolver com vocês um projeto de portfólio. Muitos iniciantes, eu acho que a maioria dos iniciantes, tem uma certa dificuldade em desenvolver um primeiro projeto de portfólio. Então hoje eu trouxe aqui para vocês um projeto que é simples, ele tem 30 e alguma coisa, 33 variáveis e 7.000 observações. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode desenvolver isso de maneira rápida, dentro de alguns minutos, tomara que menos de uma hora. Eu vou tentar explicar e desenvolver, mas se você for apenas desenvolver, acredito que você demore menos tempo. Vamos utilizar IA em todos os momentos, quando for possível, para acelerar o nosso desenvolvimento. Mas é claro, se você está começando, você não pode sair usando IA, IA, IA o tempo todo. O que você precisa fazer também é entender o que está sendo feito, o que está sendo gerado e aprender com os outputs ali da IA, certo? Bem, esse dataset aqui, ele é bastante conhecido, Telco Customer Churn, um IBM Dataset, tem um site da IBM aqui embaixo, no site do Kaggle tem o site da IBM contendo mais detalhes sobre esse dataset, que está resumido aqui no Kaggle. E esse é um dataset interessante para você fazer aí um primeiro projeto aí de portfólio, um segundo ou terceiro, não sei, mas são os projetos iniciais. E em várias entrevistas ou processos seletivos, eu já me deparei com problemas semelhantes a esse. Então, o entrevistador, ele quer saber se você consegue programar em Python, se você consegue desenvolver uma linha de raciocínio coerente, se você consegue extrair valor para um negócio dado um conjunto de dados, e por aí vai. Então, nós vamos começar com esse dataset, mas nós vamos transformar esse dataset para um outro domínio. Esse dataset, ele é sobre a telecom, e eu vou transformar ele em um dataset de uma empresa de educação. E eu acho que isso pode ser interessante também, visto que a gente tem LLMs aí, a gente pode utilizar diversas LLMs para fazer essa conversão. Por que não? A gente pode transformar um dataset já consolidado em uma área, né? O Telco Customer Churn, ele é bem conhecido. Então a gente pode transformar, mapear os valores desse dataset para uma outra área. E assim vai parecer que o seu projeto ele é um projeto único. Então, uma outra grande dificuldade, além do desenvolvimento do projeto, o pessoal se preocupa muito em fazer projetos que são semelhantes ou, se não, iguais uns aos outros, né? Então, você tem vários alunos, milhares de alunos formam e todos eles têm o mesmo projeto. Então, você tem aquela cena do Buzz Lightyear lá das prateleiras, né? Não vai ter ninguém que vai me substituir na empresa. Tem aquele monte de Buzz Lightyear. Então, para você fazer algo que tenha o mesmo nível de dificuldade, mas que pareça único, você pode transformar o dataset que você está trabalhando. Lembrando que esse dataset aqui é um dataset muito conhecido e já é fictício, né? Pelo menos o que trazem aqui no contexto. Então, criar um dataset fictício em cima de outro fictício não tem nada de errado. Tá bom? Bem, então o que que nós vamos fazer? Primeiro, você precisa acessar o Kaggle, procurar pelo dataset, procura aí pelo nome, por esse nome aqui, você vai encontrar o link aí no Google, tanto faz. E aí você vai fazer o download desse dataset. Para fazer o download, você pode fazer o download como zip, e você precisa acessar a sua conta. Beleza? Fiz o download. Uma vez que eu fiz o download desse dataset, esse é o dataset cru, é uma dataset raw. O que eu vou fazer, como eu falei que eu vou mudar, pré-processar esse dataset antes de começar a trabalhar, ou seja, eu vou mudar de telecom para a área de educação. ah, eu vou mudar os nomes depois, né? Mas de início, o que que eu vou fazer? Depois a gente dá uma olhada nessa página. Eu vou vir aqui em github.com. Eu vou entrar aqui na minha conta do GitHub. Deixa eu entrar aqui na minha conta.
Beleza, estou aqui na minha conta do GitHub. Vou clicar em New e Repository Name, Churn Prediction. Eu vou criar aqui um repositório com o nome de Churn Prediction. E eu vou colocar uma descrição. Eu vou colocar essa descrição em português para uma questão de acessibilidade mesmo, né? Mas se você for desenvolver o seu portfólio focando em vagas tanto no Brasil quanto no exterior, eu recomendo que faça tudo em inglês. Edição de churn de uma escola. Posso colocar desse tipo, ou de uma universidade, de uma faculdade, ou na área de educação, tanto faz. Eu vou deixar público para vocês acessarem depois. Eu vou adicionar um README e um git ignore do Python. A licença pode deixar em none. Quer dizer, questões de licença tem a ver com questões de uso do código, como você pretende proteger o seu código. Mas eu não pretendo proteger código algum aqui. Então eu tenho aqui o meu repositório criado. Eu vou clonar esse repositório, então copiei aqui. Eu vou lá no VS Code, então vamos mudar de tela aqui. No meu VS Code, eu vou clonar um repositório do Git, dar um Ctrl V e clonar de uma URL. E vou selecionar aqui uma nova pasta com o mesmo nome, Churn Prediction, Create, e selecionar essa pasta. Open, para ele abrir para mim. E beleza. Aqui nós temos o Welcome, temos o nosso README e o nosso Copilot aqui do lado, beleza? Ok, então, primeiro passo, vamos pegar os nossos dados, vou criar aqui um data, a pasta data, e dentro da pasta data, raw. Dentro dessa pasta raw, eu vou trazer os meus dados crus, né? Então, esses aqui foram os dados que eu baixei, tá? É um arquivo aqui do Excel. E eu vou criar dentro de data, no folder preprocessed. Vou criar uma pasta pré-processado, que eu vou pré-processar esses dados e deixar aqui em preprocessed. Certo? Então tem aqui minha pasta data, vou criar um novo arquivo, preprocessing. Deixa eu criar um preprocessing.py, porque o primeiro objetivo aqui, antes de qualquer coisa, é transformar os meus dados e dar para a gente executar códigos em Python à medida que eu vou desenvolvendo, como se eu tivesse um Jupyter Notebook dessa forma, colocando o jogo da velha, percentual. Vou vir aqui, importar o pandas as PD, deixa eu aumentar um pouco. Importar o pandas como PD, depois pd.read Excel, certo? E aqui nós vamos ter um df-raw. Deixa eu dar uma olhada nos dados antes, né? Df-raw. Aqui nós temos o data barra raw barra uma coisa. Deixa eu ativar o code completion. Ele está desativado para Python. Tá aqui. Caramba, estava na minha frente, não estava. Eu vou ativar o code completion. Deixa eu pegar aqui em raw, rename, .xlsx. Isso aqui eu vou tentar executar com Shift Enter. Ele vai executar aqui para mim na janela interativa. Ele pede para instalar o ipy-kernel. Antes de instalar isso aqui, deixa eu cancelar isso aqui. Antes de instalar, deixa eu abrir aqui o terminal. E eu tenho o UV para fazer o gerenciamento do ambiente de
programação. Então, o v init, ponto, e ele inicializou aqui. O v add para começar a instalar as bibliotecas. Eu vou instalar o pandas e py. Deixa eu colocar o pandas primeiro aqui. Eu vou instalar o pandas. Ok, eu quero selecionar esse ambiente sim. O v add dev ipy kernel. Esse dev é para sinalizar que essa biblioteca é para ambiente de desenvolvimento. Beleza, churn prediction. E o que mais? Deixa eu tentar dar um run aqui. Vamos ver se ele vai pegar o Python correto. Tá, ele pegou sim. O correto. Selecionou o ambiente corretamente. Preciso instalar o v add openpixl. Isso aqui eu vou deixar também no ambiente dev. Vamos tentar de novo. Run cell. Beleza. Ele conseguiu executar, né? Tem o nosso trawl. Ele já existe aqui. Um customer e por aí vai. Tá? O que eu quero fazer aqui agora é transformar esse dataset em um dataset de um outro domínio. Ele é um dataset telecom. Eu quero transformar em um dataset de dados de educação, de uma escola, de uma universidade, tanto faz. Então, eu vou fazer algumas coisas aqui, que é, primeiro, eu vou dar uma olhada no esquema, ok, no esquema do meu dataset. Então, print dataset. Vou colocar em information, ok, information. E depois um print. Ok, era exatamente isso que eu queria. Beleza. E as primeiras 5 linhas. E o que eu vou falar para minha LLM é o seguinte. Eu vou escrever em português mesmo. Geralmente eu lido com LLMs em inglês, mas tenho um dataset de churn de cliente de telecomunicações. Sua tarefa é identificar. Na verdade, preciso de mais uma informação aqui, né? Que é os valores únicos para cada coluna. Vamos ver se ele me ajuda aqui. Beleza, aparentemente sim. Eu quero todos os valores únicos de cada coluna. O ponto é que eu posso ter valores float. Então, aqui eu tenho que selecionar o dtype para object. Para cada coluna categórica. Object, category ou int. Vou deixar int aqui também. Vamos ver o que vai dar. Então, sua tarefa é identificar. Não, sua tarefa é transformar o dataset para um outro domínio. Educação. De modo que o churn agora refere-se ao churn de alunos de uma escola. Pense em como transformar as features às colunas, de modo que faça sentido nesse novo domínio. Eu posso deixar esse exemplo aqui. Ok.
Beleza. Então, ao final da análise desse dataset, ah, meu objetivo é reportar insights sobre recomendações sobre como reduzir a desistência de alunos. Então, esse aqui é o nosso prompt. Então, aqui eu tenho infor- informações do dataset. Eu vou colocar essas informações. Deixa eu manter assim como comentário, mas eu vou manter essas informações dentro é, desses símbolos aqui, certo? Dessas 4 apóstrofes. Beleza. Vamos executar tudo, run below, para ele executar tudo. Beleza. Esse CLTV tem 3.000 e poucos valores únicos. O churn score, o total charges, ele tem 6.000. Isso aqui deveria ser float. Aqui eu tenho 4, 4, 3, 3, 2, 73. Tender mouse. Eu tenho lat long junto. Zip code. Eu posso tirar o int. Acho que eu posso tirar o int ali da minha conta. Eu vou tirar também esse churn reason. Não vou utilizar o CLTV. Deixa eu fazer aqui o seguinte também. Preciso list of columns. Misturei português com inglês aqui, mas sem problemas. Então, vamos deixar bonitinho aqui. Na verdade, isso aqui. Unique values init column. Aqui eu vou tirar o int e vou executar novamente. Beleza, o churn reason. Esse cara aqui, ele deveria ser o total charges. Ele deveria ser float. A type float. Eu vou tentar converter esse cara. Eu não sei porque ele está como string. Pode ser que tenha um erro aqui. E lat long eu não quero. Tem algumas colunas que eu não quero utilizar. Então eu já vou remover aqui de início. Tá, o Customer ID. O Customer ID eu quero deixar count, eu não vou usar. Aqui eu vou colocar calls to drop. Country eu só tenho um, então vou tirar também. State também eu só tenho um, que é Califórnia. Eu vou tirar aqui. City eu posso deixar. Lat long, vou tirar, não vou usar isso.
Gender. Só porque eu não quero mesmo, né? Tratar o lat long ali agora. Mas talvez seria interessante utilizar o lat long. É um projeto real. Total charges. Ele vai fazer a conversão. E o churn reason, como tem 21 valores, eu vou tirar por enquanto. Vamos ter que tratar essa coluna categórica aqui com múltiplos valores. Aqui, ó, ele deu um erro. Ele fala que não consegue converter string para float. Isso porque tem um espaçamento. Para alguns casos, parece que o total charges ele tem um espaço. Por isso que ele está como string. Eu vou fazer um replace desse espaço para 0. Faz sentido mesmo, porque o que tem espaço em total charges, possivelmente, são pessoas que não foram cobradas ainda. Beleza, aí vai funcionar. Eu tenho o resultado aqui do lado. Posso pegar toda essa informação, copiar o output e deixa eu abrir aqui uma nova aba. Aqui eu tenho os meus dados, eu copiei ali, tá? Colei ali, na verdade. Eu vou deixar três apóstrofes. Aqui também 3 apóstrofes. Vamos lá, pro topo. Estou montando meu prompt. Tudo isso que eu estou fazendo, lembrando, que eu estou fazendo isso aqui só para transformar o domínio de telecom para educação. Se eu quiser continuar com esse domínio, tá tudo bem. Posso só seguir com a minha análise, com a minha modelagem, tanto faz. Então, beleza. Eu copiei aqui o prompt, então vamos lá. Estamos aqui com a nossa IA. Eu peguei aqui o prompt. E vou transformar um pouquinho o prompt aqui. Sua tarefa é transformar? Não, sua tarefa é implementar um script Python para transformar o dataset para um outro domínio. Beleza. Ele gerou aqui para mim. Ele vai gerar aqui um volume de dados para fazer para que esse código, a gente consiga rodar esse código ali, né? Mesmo sem carregar os dados, mas é desnecessário. O Gemini, como sempre, adicionando muito código, muito comentário no código. Mas ele fez um mapeamento interessante. Transformar para domínio educacional é a função principal. Beleza. A gente pode pegar esse código aqui. Eu vou voltar no VS Code. Isso aqui é descartável. E aí, o que eu vou fazer eu vou colar todo o meu código aqui, substituindo tudo. E aqui eu tenho o pandas, o IO, que está sendo utilizado apenas aqui. Então, eu vou deletar esse IO. Vou deixar só o pandas. Transformar para o domínio educacional. Aqui, aluno, ele transformou o senior citizen em aluno bolsista, responsável com parceiro, se a pessoa ela tem um parceiro, se o aluno tem dependentes, se ele participa de atividade extra, a modalidade de ensino, a desistência é 1 e a ativa é 0, e o Customer Lifetime Value, o valor total esperado, aluno. Isso aqui eu nem vou utilizar. Depois, tem aqui um rename, considerando o mapeamento que ele fez. Aqui eu tenho mapeamento dentro das colunas. Ele transformou tudo para português também. Colunas que são redundantes. Isso aqui eu já posso tirar. Na verdade, o lat long que eu tirei, eu vou deixar isso aqui.
isso aqui comentado. E aí, aqui eu vou fazer a transformação. Mas para ele fazer a transformação, ele tem que fazer aqui um def é igual read Excel. Na verdade, não é isso aqui não. É data barra raw barra. Vamos pegar aqui o nome. Beleza. Do dataset original. Beleza. Isso aqui, ele vai ter que salvar o DF educacional. Salvar. Eu vou salvar como CSV, o index igual a false, certo? Beleza. Eu vou salvar. Ele deu o nome processed. Posso dar esse nome de processed? Ou então posso deixar. Na verdade, posso deixar até em raw mesmo. Raw. Não é porque eu só estou transformando o domínio e não pré-processando o dataset. Beleza, uma vez que eu tenho esse script aqui, que é realmente só um scriptzão, né? Vocês estão vendo que não tem nada demais, né? Posso até transformar depois, mudar o nome desse arquivo. Vamos lá. Então, run cell. Ele tem uma dependência que é o tabulate. Então, vamos instalar essa dependência. UV add dev tabulate. Beleza. Run cell. Beleza. Gerou aqui nosso dataset, que tem todas as colunas transformadas agora. Eu vou dar um save, fechar o nosso preprocessing. Depois a gente pode voltar nele, organizar melhor esse processing. Beleza. Bem, o que a gente precisa fazer agora? Agora sim a gente pode começar a desenvolver a nossa solução. Eu vou clicar em No Folder, Notebooks, No File, e aqui, agora sim, né, que eu iria fazer um pré-processamento, né? Mas eu vou chamar de eda.py, para a gente analisar os dados antes e depois a gente fazer um pré-processamento. Na verdade, eu vou criar mesmo um IPYNB, já que eu estou dentro de notebooks, faz sentido. Bem, aqui vamos criar nossa primeira célula. É interessante a gente desenvolver o nosso EDA com título, subtítulo, né, na data de hoje. E aí eu já vou adicionar aqui, já vou colocar o agente para trabalhar, que é no modo agente, Cloud 4. Vamos ver se eu tenho crédito para isso aqui. Vou fazer o seguinte, ó, crie um header para meu projeto de predição de churn. Vocês não estão vendo aí, não? Deixa eu mudar aqui um pouco minha tela. Para o meu projeto de predição de EDA. É o meu projeto de análise exploratória de dados relacionado à predição de churn de alunos em uma escola. Adicione o título, nome do autor, Felipe Coutinho, objetivo e data.
Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Então, ali está trabalhando. Beleza, ele adicionou aqui um título, mas ele adicionou tudo no mesmo. Ficou bem grande, né? E tudo na mesma célula. Ok, eu vou dizer para ele. é, Modifique o header para algo mais resumido. Cadê a versão mais resumida? Peraí, deixa eu voltar atrás e pedir de novo. Beleza, agora foi. Beleza, eu vou adicionar algo. Vai ficar assim, eu acho que fica melhor, não? Ok. E agora, nós vamos começar com o nosso código. Sempre com numeração. A gente começa aqui com as bibliotecas, as SPD. Isso aqui é código, não é Markdown. Então, vou clicar aqui em Markdown, mudar para Python, Python Environment Sharing Prediction. Selecionei ali o ambiente. Aqui eu vou carregar os dados. Carregando os dados, vamos fazer aqui um def raw igual a pd.reach csv. Os meus dados, eles estão em eu tenho base folder e tenho file name. O meu base folder é data barra raw. E meu file name está aqui, base folder e file name. Então aqui import from pathlib import path. Ele não conseguiu encontrar porque eu tenho que sair. Tem que sair da pasta atual e aí sim ele consegue encontrar. Vou fazer aqui um def_raw.head. Beleza, aí nós temos aqui todas essas colunas aqui. Aqui na sequência, vamos fazer uma análise simples do nosso dataset, visão geral. Vou fazer uma visão geral dos dados. Visão geral dos dados, def_raw.info. Por enquanto, na verdade eu poderia já fazer uma coisa aqui antes, não? Que é, antes de fazer qualquer tipo de análise, é interessante a gente já ter alguns dados de teste, visto que nós vamos fazer uma previsão, tá? Posteriormente. Então, deixa eu mudar aqui minha câmera. Talvez o melhor lugar seja aqui. Não. Beleza. Visto que nós vamos fazer a previsão posteriormente, antes de continuar,
Deixa eu fazer aqui o seguinte. O meu 3.0 vai ser o split. Divisão dos dados em treino e teste. Não preciso de validação. E aí eu vou ter uma visão geral dos dados depois. Beleza, eu vou pegar esse def. Vou vir aqui. Vou ter que importar. Import scikit. From sklearn.model-select train test split. Train test split. Eu vou pegar, fazer um train test split do def raw. Pode ser com esses parâmetros. Deixa eu ver qual que é o nome da coluna def raw.columns. Chain reason, desistência. O nome da coluna target é desistência. Aqui, deixa eu fazer uma outra definição. Target, desistência. Vou dar isso aqui para base folder, tudo maiúsculo, e aqui para file name. Beleza. Isso aqui poderia vir até antes, para ficar mais organizado. Mas tá tudo certo. Aqui eu não quero fazer um drop, não. Eu quero dividir mesmo em dois. Um def train e um def test realmente. Certo? Exatamente isso que eu quero fazer. Beleza. Depois dessa divisão, ele não vai estar definido, né? Claro, porque eu preciso fazer um UV add scikit-learn. Learn. E eu vou executar tudo para cima. Depois dar uma olhada na visão geral dos dados. Isso aqui é o Markdown. Às vezes eu esqueço o atalho para transformar isso aqui para Markdown. Two main values de unpack, expected to. Eu tenho dois. Na verdade eu não preciso disso aqui. Def raw, def train, def test. Aqui eu vou começar a usar apenas o def train. Como eu já fiz a divisão aqui, def train, def test, to, eu posso salvar esse def train em base folder train e o teste em base folder test. Todos os dois vão ficar em raw. Tá. Aqui eu tenho as informações gerais. Na verdade, aqui em vez de chamar de EDA apenas, eu vou chamar de predição de churn de alunos. Porque eu vou tentar simplificar e fazer tudo por aqui mesmo, ao invés de fazer múltiplos notebooks e por aí vai. Então, aqui eu posso mudar para churn prediction. Ok?
Em um projeto real, eu costumo dividir esses notebooks entre EDA, pré-processamento, treinamento do modelo e por aí vai. Por aqui eu acho que dá para fazer tudo em um notebook só, para a gente ter essa primeira versão. Além disso, existe a parte fora do Jupyter Notebook, não é? Em que você prepara todo o seu código de maneira mais, com uma visão mais software engineer, para colocar o seu modelo em produção de maneira escalável, de maneira em que a manutenção fique fácil, enfim. A gente costuma dividir essa parte entre Data Science e Machine Learning Engineer, mas ao longo da sua carreira é bem natural que você sinta a necessidade de desenvolver essas skills mais de programador ou programação. E daí a gente começa a desenvolver uma solução muito menos específica, mais generalista, e trata as especificidades como use cases. E faz, é claro, uma série de testes do lado de software e também do lado do modelo em si, além da experimentação natural, que a gente já conhece. Mas, enfim, eu não vou tratar desses detalhes agora. Vamos continuar a simplificar, fazer um notebook, vamos ver se vai ser suficiente. Nada disso é escrito em pedra, é por isso que chama software. Mas, enfim, a gente pode mudar depois, deletar, não tem problema. Deletar alguns arquivos, por aí vai. Temos aqui as informações gerais do nosso dataset, ou seja, tem muita coisa no nosso dataset, né? Assim, 30 e poucos colunas. Aparentemente não tem nenhum valor. Aqui em churn reason eu tenho valores faltantes. Então eu posso remover algumas colunas, dizer que eu não quero usar algumas colunas por facilidade, enfim, por vários motivos, tá? A matrícula do aluno, possivelmente eu vou deixar count. Vai ser uma coluna que eu não vou usar, country, state, porque todos eles têm um valor só. Eu não vou utilizar o lat long junto. Podemos usar latitude e longitude separado. E os outros aqui, deixa eu ver, meses na escola, tá ok. Valor mensalidade, total pago custo, situação. Os demais a gente pode ir descobrindo aqui o que faz, né? Mas de início, as colunas churn, churn reason, e deixa eu ver aqui. Churn reason. Possui muitos valores. Pode ser que o churn reason ele tem muitos valores ausentes, porque nem todo mundo deu churn, né? Então, assim, nem todo mundo cancelou, né? Se você pegar aqui da F-Train, que é a desistência, com value counts. Ué, não executei tudo para cima aqui? Cliquei aqui em executar tudo para cima. Só cerca de 20%. 1495. O churn reason, ele tem o reason das pessoas que saíram, né? Mas eu não queria usar a desistência pelo fato de ter muitos. É uma cardinalidade grande. Vou deixar ela por enquanto. Vou fazer aqui o seguinte. As colunas count, country,
state. Só que eu não tenho evidências disso que eu vou dizer agora, né? Eu posso esperar um pouco mais. Posso trabalhar no que eu tenho evidência aqui, inicialmente. Posso dizer o seguinte: a coluna reason possui valores ausentes, possivelmente devido a alunos que não desistiram do curso. A coluna paga o curso deveria ser convertido para tipo numérico, por isso atualmente está como string. Uma das coisas interessantes no uso da IA é você pedir por chegar aqui e pedir por mais insights. Por exemplo, quais insights você pode retornar desse DF. Vamos ver o que ele vai falar. Aqui eu já identifiquei os valores ausentes. Ok? Aqui ele falou para combinar as coordenadas geográficas para análise espacial, coisa que eu não estou querendo fazer agora. Valor esperado. Nem lembro o que é esse valor esperado. Eu nem tenho esse valor esperado. Eu não lembro o que é valor esperado. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu. O valor esperado é o Customer Lifetime Value. Que eu não estou querendo usar também. Beleza. Essas duas pontuações estão boas, eu acho. Pra gente passar para o próximo. Ok. Na sequência, eu posso fazer uma 4.2 análise descritiva. Só que antes eu deveria total pago o custo deve ser tipo numérico, né? Eu deveria fazer essa conversão. Caramba, eu esqueci como é que eu mudo para Markdown. Então, eu posso fazer uma análise descritiva aqui dos dados. Como isso aqui deveria estar um valor numérico, eu posso mudar devtrain ponto as type que é total pago curso as type float, mas nós vimos que antes eu tenho que fazer um replace, né? Porque o motivo pelo qual ele está como string é que tem um espaçamento. Okay? Então a gente pode fazer isso aqui. Conversão necessária para análise numérica. Eu posso deixar isso aqui na sequência. Eu já identifiquei, converti. E aqui eu vou fazer análise descritiva. Aqui que eu vou fazer.
dados numéricos e dados categóricos. Eita. Peraí que eu minimizei sem querer. Beleza, é ESC-M, lembrei aqui agora. Então, df-train ponto select the types. Eu vou excluir os valores que estão como object. Fazer um describe. Deixa eu ver o que ele gerou aqui. Deixa eu tirar esse head. Tá legal. Tem o CEP, valor total esperado, risco de desistência, latitude e longitude. Ele está ordenando pelo min. Vou deixar assim. Pela maior média. Tá ok essa ordenação aqui. Deixa eu fazer aqui um include. Não tenho min, né? Então, unique. Beleza. Aqui, nos valores numéricos, o que a gente identifica? Também podemos perguntar para LLM, né? Mas a gente consegue identificar deixa eu ver se dá para... Aliás, deixa eu deixar esse transposto aqui mesmo. Nós conseguimos identificar que os valores mínimos aqui, valor mensalidade 18 e 118. O valor mensalidade poderia ser maior aqui. O valor total esperado dos alunos, CEP, latitude, meses na escola 0, count é 1, é sempre 1. Esse aqui é um problema, porque ele tem um valor, não tem variância. A desistência, a maioria não desistiu ou continua estudando, e a média é 0,26. Os valores máximos parecem ok também. Então, aqui o que eu estou tentando identificar, esses valores mínimos e máximos principalmente, faz sentido. Depois a gente pode dar uma olhada nos outros dados com mais detalhes, mas eu vou... Para mim tá ok. Então aqui eu posso dizer que o count possui apenas um valor. Podemos removê-lo. Removê-lo. Beleza. Já vou fazer isso aqui. Eu vou ir fazendo isso enquanto eu ponto drop. Eu posso deixar assim, ó, calls. Não, eu vou fazer o drop aqui. df-train ponto drop columns igual count. Ok, assim remove o count. E aqui nós temos os dados categóricos. Então, para ficar um pouco mais organizado, eu posso... Não, podemos deixar assim por enquanto. Nesse aqui, matrícula do aluno é um índice total pago custo. Não deveria estar como object. Porque eu não executei isso aqui, né? Então deixa eu executar de novo. Total pago custo tá aqui, ó. O mínimo é 0, o máximo tá ali. Agora sim. Lat long
ok? São a combinação dos dois. A gente pode tratar eles de maneira separada. Lat long pode ser movido neste momento, pois temos lat separadamente. Churn reason possui 20 valores únicos. Pode ser considerado, pode ser interessante a distribuição desses valores? Ok. Por hora, vamos remover essa coluna e considerar em outra. Considerar mais tarde se for necessário, tá? Para a gente não ter que lidar com colunas de alta cardinalidade agora. E o resto aqui, acho que tá ok. Aliás, tem esses casos aqui, né? Country e state possuem apenas um valor único que nós na análise vamos removê-lo. Então aqui eu vou ter mais uma remoção e as colunas serão lat long. Vamos dar isso aqui para Python. Churn reason country state. Certo? Então a nossa coluna, o nosso dataset, ele fica. Vamos dar uma olhada como que ele vai ficar. Eu vou dar um restart aqui e run all para ele executar tudo bem rapidinho. Ele ficou assim, ainda tem várias colunas. Certo? Temos CEP, latitude e longitude, cidade. Cidade também, deixa eu ver como. Tem muitos valores únicos em cidade. Churn reason. Vou colocar aqui cidade e churn reason possuem muitos valores únicos que pode ser considerado alto. Por hora, vamos remover estas colunas. Deixar aqui mais minimalista. Então, eu vou tirar também cidade. Deixa eu dar um restart. Ou não. Beleza. Temos CEP, latitude e longitude. Acho que a gente pode usar. Deixa eu ver CEP, como é que tá. CEP, na verdade, ele deveria ser um inteiro. Aliás, ele deveria ser categórico. Tá? Então, eu posso colocar isso aqui. CEP deveria ser convertida para o tipo categórico. A coluna CEP deveria ser. E aí, eu vou fazer o CEP, eu posso transformar em uma categoria, mas para facilitar, eu vou trabalhar como object por enquanto. Vamos ver. CEP tem muitos valores únicos também. Então, vou mudar
Vou dizer que CEP eu também vou remover. Eu tenho latitude e longitude também. Ele dá um not found porque eu tento remover colunas que eu já removi, né? Beleza, eu tenho 26 colunas, latitude e longitude. Enfim, agora parece que meus dados estão mais razoáveis aqui. Então, fiz um transposto ali para dar uma olhada nos dados. Ok. Parece ok. Agora aqui, o que nós podemos fazer? Análise exploratória de fato, né? Deixa eu ver aqui. É interessante quando a gente usa assim, Jupyter Notebook, é muito fácil a gente se perder no meio e depois também deixar de fazer aquilo que a gente fez antes. É por isso que é muito relevante, primeiro, você se manter muito organizado e entender aquilo que você fez anteriormente, não deixar passar nada, porque tudo isso você vai ter que aplicar depois nos dados de teste. Em segundo lugar, esse jeito que eu estou desenvolvendo aqui é um jeito muito mais analista do que, ou até cientista, do que voltado para software e deploy em produção, por aí vai. Quando você vai fazer o deploy de modelos em produção, geralmente você prepara todo o seu código para isso. E daí você vai querer trabalhar com as melhores práticas, né, de Clean Code, Clean Arc e por aí vai. E como eu já disse, existe a parte em que você desenvolve modelos em Jupyter Notebook fazendo experimentações de maneira rápida. E existe uma outra parte em que você quer colocar um software em produção. É diferente. Então são duas coisas que você precisa desenvolver ao longo do tempo, mas não dá para a gente fazer tudo aqui, agora. Certo? Dá uma olhada aqui no EDA. Eu usei 3. Deixa eu ver aqui. Aqui tem 2, agora tem 3, 5.0. Beleza. No EDA, o que a gente precisa fazer é fazer boas perguntas para o nosso dataset. O que nós queremos fazer no final das contas? Nós queremos criar um modelo de predição, mas o modelo, pelo modelo em si, não tem muito valor para o negócio. O que tem valor é o que a gente vai conseguir fazer com esse modelo, né? Então, o modelo de predição, ele deve ser capaz de produzir probabilidades de churn, de modo que a gente consiga depois ranquear os alunos com maior probabilidade e atuar, de fato, em cima desses alunos. Digo, com algumas ações de negócio para manter esses alunos, né? Então, quando você está numa escola, numa universidade e tudo mais, o que é feito para tentar reter os alunos com alta chance de churn? É isso que você tem que fazer nos alunos que têm alta probabilidade, porque você não consegue também atuar em todos os alunos. E muitas vezes não é a intenção realmente. Você encher o saco de quem está indo muito bem, de quem só precisa de espaço. Geralmente você quer ir atrás, quer verificar como é que tá. Realmente as pessoas com alta chance de churn, certo? Então, existe a parte do meio, que é o modelo, e o final, que realmente são as ações, certo? Tem outros detalhes, né? O custo das ações, por aí vai, mas eu não vou entrar nos detalhes agora. Bem, com EDA, o que a gente quer saber? Queremos descobrir o que nos ajuda a identificar o churn. E também a gente pode ter uma ideia aqui do que pode ser feito com os alunos com alta chance de churn, certo? Enfim, nós queremos encontrar boas perguntas durante a EDA. Vão ter pessoas que vão falar sobre hipóteses. Eu tenho boas hipóteses, quero validar hipóteses com várias ressalvas.
A validação não é confirmação, e por aí vai. Mas, enfim, é o primeiro passo, a IDA. Você tem hipóteses e valida com análise exploratória. Eu gosto de trabalhar com perguntas, parece mais natural, parece mais razoável. Eu tenho perguntas que eu quero fazer para base de dados e entender mais sobre esse negócio, especificamente sobre como prever o churn. Então, eu tenho um objetivo na cabeça. EDA, sempre você precisa ter um objetivo na cabeça, certo? E a segunda coisa é fazer boas perguntas que te ajudem a alcançar esse objetivo. Esse é o resumo de EDA. Se você não tiver um objetivo, tiver perdido, sua EDA vai durar a vida inteira. Vai morrer e não vai ter acabado a EDA. Agora, se você tiver um bom objetivo na cabeça, sempre isso vai ficar te incomodando, e você vai afunilar as suas opções, definir bem o escopo, e aí vai chegar onde você quer. Sem mais delongas, aqui a gente já poderia estabelecer nossas perguntas de negócio. Bem, para saber o que a gente pode fazer de pergunta aqui, a gente pode voltar para o nosso Gemini e perguntar, dado esse novo domínio e o objetivo de identificar o churn de alunos, quais seriam boas perguntas de negócio focando com esse objetivo, né? Quais seriam boas perguntas de negócio para a minha EDA? Para que a minha EDA seja efetiva. Vamos ver o que ele fala. Então, aqui eu tenho uma série de perguntas, 1, 2, 3, 5, 6. Vamos ver quais fazem sentido. Então, eu vou pegar pergunta a pergunta aqui e vou trazer lá para o meu Jupyter Notebook. Vamos ver. A primeira pergunta é: qual a taxa de evasão churn rate geral? Na verdade, eu vou copiar essas perguntas que estão aqui e vou pedir para um agente, eu vou pegar um novo chat, pedir para o Claude adicione essas perguntas ao meu EDA no arquivo Churn Prediction e implemente o código que responde a pergunta com uma análise exploratória dos dados. Então, aqui estão as perguntas que eu copiei lá do Gemini. E eu também eu gosto de passar para ele aqui uma amostra dos meus dados. Eu vou pegar 10 linhas. Amostra do meu dataset. Beleza. Vamos ver o que o agente passa para nós. Ele adicionou várias bibliotecas aqui, NumPy, Matplotlib, Seaborn, o Plotly também. Adicionou alguns parâmetros, configurações de visualização. Eu acho que pode ser até demais, né? Plotly com Seaborn, com Matplotlib. Eu escolheria um para manter o negócio mais fácil de visualizar.
fez muitos. Fez muita coisa aqui, mas tá bom. Acho que dá para visualizar, ver o resultado e depois fazer alguns cortes. Bem, o que eu notei é que ele não seguiu, deixa eu ver aqui, EDA 5.1, 5.2, 5.3. Ele deveria seguir lá os meus títulos. Aqui eu poderia pedir para ele o seguinte. ah, Poderia pedir o seguinte. Revise a organização dos títulos e mantenha-os dentro de... E mantenha a parte de EDA dentro desse cara aqui. Ou seja, tudo relacionado a EDA deve ser um subtítulo desse cara aqui. Tá? Vamos deixar ele trabalhar ali primeiro. Gerou muita coisa. E pode ser que fique legal, né? Vamos ver. Beleza. A IA gerou bastante coisa aqui, né? Nós vamos revisar. E eu vou pedir para ela só reorganizar os títulos da EDA para que tudo relacionado à EDA fique embaixo desse 5.0. O 5.1, 5.1.1, por aí vai. E depois nós vamos dar uma olhada nos gráficos que foram gerados. Mas eu vi que gerou bastante print, muito código. Não tem problema gerar um excesso assim, inicialmente. Depois a gente simplifica e deixa mais minimalista. Às vezes também a gente tem um resultado legal. Vamos ver como ficou. Eu vou esperar ela reorganizar os títulos e a gente volta já. Bem, chegamos aqui no final. Vamos ver. A IA falou que organizou para mim. Então vamos dar uma olhada em como ficou isso aqui. Primeiro de tudo, eu vou tentar dar um restart. Deixa eu dar um keep aqui. Restart and run all, para ele executar tudo para mim e ver se está tudo certo. Na verdade ele vai dar um erro aqui, porque eu não instalei Matplotlib, Seaborn e Plotly. Beleza. Run all. Interessante. Apesar de que não gosto muito desse gráfico aqui. Mas a gente vê que os desistentes são a taxa aí de 26,54. Informação redundante aqui em texto. Em que momento o ciclo de vida do aluno evasão é mais crítica? Vamos ver. De 1 a 3 meses, 4 a 6 meses, 7 a 12. Isso aqui ficou bem legal. As desistências por mês na escola. Geralmente, as pessoas ficam de 1 a 3 meses e desistem. Faz muito sentido. Faz bastante sentido.
Geralmente as pessoas desistem no início. Pessoas que já estão engajadas há muito tempo desistem bem menos. Isso em termos até percentuais, em taxa de evasão. É claro, a gente precisa checar as contas que foram feitas aqui para saber se está certo, né? Mas para mim parece fazer bastante sentido. Vemos essa barra grande aqui de meses na escola, né? Bem, meses com mais existência, um mês, que chega a 300. Pessoas com um mês na escola é o que mais tem desistência. A nossa pontuação de risco de desistência é um bom indicador? Aqui ele gerou uns gráficos que ficaram estranhos, ficaram muito claros, esses gráficos. E a distribuição do risco de desistência. É interessante, porque aqui tem um risco de desistência, que é um cálculo aqui de... É um indicador de risco de desistência, que já veio aqui no dataset. Deixa eu dar uma olhada novamente. O que é o nosso risco de desistência? É um churn score. Já faz parte do nosso dataset. Que é bem interessante. Bem interessante. Já separa bem aqui os nossos dados. A gente vê que o desistente ele está aqui em cima, né? O ponto é que esse box plot ele ele não tá legal. A gente muda colors. Como a gente pode mudar isso? Box plot colors. Das na verdade, eu posso fazer isso aqui direto, né? Opa, peraí. Deixa eu ver se eu mudo alguma... aqui melhorou um pouco. Com esse color, tem como a gente mudar os boxes, whiskers e medians. Ficou bem interessante. Esse score ele é bom. Quase que resolve o nosso problema. Perfil e demografia do aluno. Existem diferenças na evasão entre gêneros ou não bolsistas? Não, ou alunos bolsistas? A gente vê que está bem parecido. Não tem diferença. Questão de gênero. E a taxa de evasão por tipo de aluno. O aluno bolsista, ele evade, ele desiste muito mais do que o não bolsista, que pode ser um insight interessante para a gente também. A estrutura familiar do aluno influencia na permanência. A taxa de evasão com parceiro, né? Se ele tem parceiro ou não. Quando ele é solteiro, ele evade muito mais. Aluno com dependentes. Quando ele tem dependentes, quando ele não tem, evade também muito mais, sai muito mais. Aluno possui dependentes, então eu tenho sim, sim e sim. Isso aqui ficou um pouco difícil para ler, mas 4 é uma cor bem clarinha, né? 4%. Não e não, quando ele não possui dependentes e ele não tem parceiro. 34. Quando ele possui dependentes e não tem parceiro. 15. Então, é o aluno mais largado aqui que realmente que sai, né? Largado entre aspas, né? Mais livre, vamos dizer assim, mais livre. A taxa de evasão para a estrutura familiar
Sem dependentes, com dependentes. Quando ele não tem dependência, ele sai mais. O que eu poderia fazer é fazer um rebalanceamento aqui das cores, né? Deixar as cores mais é, padronizadas. A modalidade de ensino possui a maior taxa de evasão. O híbrido possui a maior taxa de evasão. Depois presencial, depois o EAD. Curiosamente, o EAD é que tem a menor taxa de evasão. E a distribuição, a maioria dos alunos estão no híbrido. E aqui, a taxa de evasão com apoio psicopedagógico. Ele tem apoio psicopedagógico. As duas barras têm o mesmo aqui, a mesma cor. Talvez porque elas têm valores, né? Isso aqui não se aplica a um valor bem diferente. Talvez eu mudaria um pouco as cores aqui. Mas o não, quando ele não tem apoio, ele evade muito mais, ó, psicopedagógico. Isso aqui é interessante. Beleza, aqui eu tenho vários resultados, eu anotei ele em texto, né? Taxa de evasão, que participa de atividade extra. Então, atividade extra parece que não faz efeito, não tem diferença. O cara faz atividade extra e evade do mesmo jeito. Ah, múltiplas atividades, tá? Aqui não teve muita diferença. Fatores financeiros e contratuais. A taxa de evasão por tipo de contrato, a maioria que é mensal, ele evade bem mais. E a distribuição, aqui de novo, ó, eu tenho um box plot que não ficou legal. Permanência média versus desistente por contrato. Ah, meses na escola média. Isso aqui. Anual, mensal. Assim, desistente ou ativo. Não tá certo. No mensal, a média de meses é maior para os ativos. No anual, a média de meses dos ativos é menor do que os que existiram. O que pode ser um problema ali nos nossos dados, né? Que diz que aqui eu posso ter poucos desistentes, só que eles foram muito para frente no curso, né? Tá muito à frente. Isso pode acontecer se eu tenho pessoas que ficaram vários meses no curso e desistiram no final e eles são pagantes anuais. E eu tenho muita gente começando no anual, com a média de meses vai ser menor. Tá certo, pode acontecer. Mas esse aqui, o box plot, não ficou legal. Aliás, é color. Beleza. Beleza, ficou um pouco melhor. Deixa eu pegar aquele esquema aqui de cima. Acho que ficou. As cores ficaram melhores. Beleza. Eu tenho muito mais meses na escola no anual e no ciclo completo. Esse aqui, de novo, o box plot, cara, que não ficou bacana aqui. Beleza, agora ficou. Eu tenho uma certa diferença na mediana do existente ao ativo no valor da mensalidade. Maior distribuição aqui no ativo, no valor da mensalidade. O existente, ele tem consistentemente uma mensalidade maior do que o ativo. A distribuição de mensalidade ela tem muito overlap. Então, o valor da mensalidade em si tem muito overlap aqui, né, com ativo. Que pode não ser tão bom assim para identificar o churn.
Mas a faixa de mensalidade por taxa de evasão geralmente aqui, ó, é alta para os alunos que desistem. Talvez seja relacionado a um curso específico ou cursos específicos mais complicados, enfim. É o valor da mensalidade versus a permanência na escola, os meses na escola. Ah, os dados estão muito espalhados, né? É difícil da gente tirar alguma coisa daqui. A gente nota mais densidade aqui no desistente, com o número menor de meses na escola, que é natural. Mas mesmo assim, aqui também tem a distribuição muito, enfim, não tá muito claro esse gráfico aqui, né? Não diz muita coisa. A taxa de evasão por forma de pagamento é boleto digital, a maioria, percentual grande, sendo que boleto digital também é a maioria, 33% do total. De novo, nosso box plot com problemas. Aí, melhorou. O boleto impresso tem um menor valor. O boleto digital, ele paga aqui um valor na mediana mais alto do que os demais. E aqui a distribuição de ativo desistente para cada tipo de pagamento. Beleza. E tem umas perguntas estratégicas de correlação com desistência. O risco de desistência tem bastante correlação com desistência, meses na escola, claro, valor da mensalidade total pago no curso. Associação com valores categóricos usando o Cramer's V para calcular associação com desistência, né? O tipo de contrato, matrícula, apoio psicopedagógico, modalidade de ensino, forma de pagamento, reforço escolar. Tudo isso aqui são coisas interessantes para a gente trazer para o negócio, porque o tipo de contrato ali na matrícula, se não me engano, deixa eu ver aqui. Distribuição de contratos, né? Mensal, anual. O anual ele tende a sair menos, né? Cancelar menos. Aqui eu tenho um outro box plot que eu já vi ali. Vamos ver aqui. Achei aqui um box plot. Beleza, era esse aqui. Beleza. Tipo de evasão, taxa de evasão, tipo contrato matrícula. O mensal é o que mais vai evadir. Risco de desistência, situação do aluno. Quando o aluno desistente, o risco de desistência é bem alto. Lembrando que o risco de desistência é o nosso churn score. E aqui é a construção de uma persona. Achei bem interessante isso aqui. Vamos ver como é que ficou. A persona do aluno com alto risco de evasão. Tem um perfil demográfico, o gênero mais comum é masculino. 25% é bolsista, 5,3% com dependentes, responsável parceiro é 36%. Com alto risco de evasão. Peraí, deixa eu ver o com dependentes aqui.
Na verdade aqui, ele tá pegando com dependente sim e bolsista sim, só que ele assumiu esses sims aqui, porque nós vimos na nossa análise ali que geralmente quem não tem dependentes e quem não tem parceiro é que ah, é que vai dar churn. Geralmente quem não tem apoio psicopedagógico, quem não tem reforço escolar a gente pode dar uma olhada, deixa eu ver aqui. Quem não tem reforço escolar, vamos voltar lá. Vai, cadê? Cadê a persona? Aqui, ó. Quem não tem reforço escolar, modalidade EAD, boleto impresso, mensal, tá certo? Aqui reforço escolar é não. Vamos ver como é que fica, deixa eu executar. Com dependentes. Opa, eu tenho que mudar aqui também. Sem dependentes. Sem parceiro. Não usa reforço escolar. Não tem apoio psicopedagógico. O que que eu vou colocar? Não participa de atividade extra. Mas é bem interessante isso aqui. Com alguns ajustes, a gente tem o perfil do aluno. Então, masculino, híbrido, mensal, boleto, tempo crítico são os 3 meses. Apoio psicopedagógico não usa, não tem reforço escolar. Atividades extra. Participa? Deixa eu ver aqui. Atividade extra. Ok, ele participa. Então, parece que a maioria participa de atividades extra, sim. Porque, vamos dar uma olhada lá no nosso gráfico. A maior taxa de evasão realmente participa de atividades extra. Ok. Ah,
Beleza. Vamos ver aqui. Aqui na conclusão, eu vou tirar esse última etapa. Vou pegar aqui o nosso perfil, os nossos resultados, na verdade, e vou juntar esses resultados. Tem a persona. Vamos ver o que nós temos de resultado aqui, porque ele gerou muita coisa. Vou pegar esses resultados aqui de correlação. Certo? Deixa eu colocar aqui alguns placeholders aqui. Pegando os resultados da minha análise, porque eu não escrevi nada, eu só falei para vocês quais seriam as minhas conclusões rápidas olhando para esses gráficos, ó. Poderia analisar com mais profundidade. Eu recomendo que sempre tenha nos seus notebooks escrito, por escrito, realmente quais foram as suas conclusões para cada etapa ou para cada análise feita. E também é legal tirar um pouco dos excessos. A IA ela gera muita coisa, né? Então, quando você faz uma reflexão sobre aquilo que é mais importante, você acaba tirando muita coisa aqui que não presta. Quer dizer, que é redundante ou não teve nenhum resultado prático. Mas, enfim, isso demora um pouco mais, né? A gente precisa parar e realmente analisar cada coisa aqui. Eu estou fazendo uma coisa de maneira mais rápida. Para ser honesto, eu poderia apenas apresentar, se eu quero resumir o resumo da ópera apenas, né? Eu posso apenas apresentar aquele resultado final da persona lá, tá? Acho que ficou bem resumido. E depois ir para os detalhes, se for necessário. Beleza. Aqui tenho os resultados da minha EDI. Para cada análise, escreva as suas conclusões e no final um resumo das conclusões em geral e quais as suas recomendações para a escola. Aproveite e faça uma análise da corretude das informações em cada resultado de análise. Vou falar isso aqui porque no final tem um resumão, e esse resumão pode estar um pouco diferente do que foi mostrado ao longo do notebook. Bem, vamos lá, de volta ao nosso Gemini. Eu vou colocar isso aqui no Gemini. Vamos ver o que ele vai escrever para nós. Bem, aqui está o resultado, análise detalhada, taxa de evasão geral, taxa de cobertura de informação consistente. Uma taxa de evasão de 26 é extremamente alto preocupante, significa que a cada cada aluno que matriculou acaba desistindo. Então a gente pode voltar, e voltando aqui no notebook, deixa eu voltar aqui, e adicionar a nossa
essa conclusão, que eu acho que faz bastante sentido. Então, adicionar algo desse tipo aqui. Ok? Aqui eu poderia ter um subtítulo também, né? Para ficar um pouco mais destacado. Talvez. Deixa eu só colocar aqui uma conclusão. Conclusão. Ok. Pelo menos isso aqui, assim. O próximo, ele diz que as informações são consistentes, que o período mais crítico é os 3 primeiros meses, que a taxa de evasão é alarmante, cerca de 55%, é o que a gente identifica no gráfico, né? E trouxe uma conclusão bem legal que deixa eu colocar aqui no notebook. Deixa eu pegar aqui copiar aqui a conclusão. Ó, o período mais crítico para retenção são os 3 primeiros meses, realmente é isso. A taxa de evasão é alarmante, 55,95, aqui está 56, que está arredondado. Mais de 30% de todas as desistências ocorrem nesse curto período. Isso indica falhas graves no processo de onboarding. Em vez de mais de 30%, poderia colocar aqui a maioria das existências. Desalinhamento de expectativas ou uma experiência inicial muito ruim para o aluno. Que é ótimo, acho que essa conclusão ficou muito boa. O score de risco é um excelente preditor de evasão. Então, eu poderia colocar aqui. Esse score de risco, se eu não me engano, assim, dos dados gerais, ele veio de uma ferramenta de predição, de um modelo, né, preditivo. Então, por isso que ele é muito bom, eu acredito. Mas, enfim, esse score de risco de desistência esse score de risco pode ser algo que a equipe de negócio faz também, não vem de um modelo de machine learning, sabe? O gênero, ele é irrelevante. Eu vou pegar as conclusões e colocar aqui para a próxima análise. Ó. Aqui, ele diz que o gênero é irrelevante. Os alunos bolsistas desistem quase o dobro. Ter um ambiente familiar estável é um forte fator de retenção. Alunos que possuem seus próprios dependentes são mais leais. Isso aqui são coisas que são mais, eu diria, não dá para atuar muito, né? Assim, do cara ter ou não ter um parceiro. O que dá para atuar é a questão familiar estável, né? Se a universidade, a escola, ela tiver aquele acompanhamento psiquiátrico lá, pode ser algo legal. Até para manter a família e tudo mais, né? A modalidade de ensino, vamos ver aqui. Vamos ter as nossas conclusões. Diz que a modalidade híbrida é um desastre de retenção, né? Com a taxa bem baixa. A modalidade EAD é um sucesso de retenção. O presencial tem um desempenho moderado. O híbrido é o principal foco. Serviços de apoio psicopedagógicos e reforço escolar são extremamente eficazes. Isso aqui é importante. Bem importante, porque apoio e reforço é algo que a escola pode fazer. Alunos que utilizam têm uma taxa de evasão drasticamente menor. O problema não é a qualidade do serviço, mas provavelmente a sua adoção. Então,
Parece que quem tem é muito bom, quem não tem, tem dificuldades. Beleza. Ah, e aqui, esse insight aqui é interessante, dessa próxima análise. A gente tem. Cara, eu gostei muito das conclusões ali da IA, que é. Ele fala isso aqui, ó. Ao contrário do que se espera, participar de atividades extra está associado a uma taxa de evasão ligeiramente maior. Isso pode indicar que os alunos mais engajados em atividades paralelas são os da modalidade híbrida, que é uma taxa de evasão, ou que há excesso de compromisso, que leva ao esgotamento. Olha só, bem interessante isso aqui. Muito interessante isso aqui. O cara às vezes entra, isso é bastante comum isso dentro de cursos, tá? Ele entra no curso, ele acha que vai fazer tudo, né? Quer participar, ele quer estar engajado em muita coisa, e às vezes você acha assim, o cara engajado é melhor para a escola, que ele está engajado com tanta coisa que ele não vai sair. Não, às vezes ele está engajado com tanta coisa que não dá conta do curso que ele está pagando. E aí tudo que ele quer é não engajar em mais nada, inclusive até da escola quer ir embora. Aqui, nesse próximo, conclusões, vamos ver. O tipo de contrato é o maior fator. Deixa eu formatar primeiro, né? O tipo de contrato é o fator mais poderoso de fidelização. O mensal é a porta giratória e o anual garante a permanência. A mensalidade tem impacto, mas a relação não é linear. A evasão aumenta com a mensalidade, mas cai na faixa de muito alta, sugerindo que há uma percepção de valor ruim nas faixas média e alta, que provavelmente correspondem à modalidade híbrida. Então, o que ele comenta. Peraí, isso aqui é de outra coisa. É de outra coisa, aquilo ali. Contrato. Contrato e modalidade. É aqui. O que ele comenta. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aqui, na verdade, que ele está comentando. O que ele está comentando aqui, essa relação aqui não é linear, né? Muito alta cai a taxa de evasão. O alta que sobe, talvez você tenha esse desnivelamento de percepção, que o cara que está pagando muito e ele acha que não está valendo a pena. Então pode ser esse o caso. Mas o muito alta já parece estar mais nivelado com a expectativa da pessoa. Contrato mensal é a porta giratória, assim, o vendedor até pode tentar empurrar um plano anual que pode garantir, né, que a pessoa ela continue, mas tem vários fatores aqui também. Quem paga mensal possivelmente tem menos condições e talvez um dia a dia muito mais caótico. Então o vendedor, ele precisa ter essa percepção lá na hora de vender, do que ele pode empurrar para um plano anual e jogar o aluno nessa correlação do anual com a permanência ou não, ou se a questão ali é outra, né? E está pagando mensal porque ele não pode. A forma de pagamento, vamos ver o que ele escreveu. Eu vi que pulou algumas coisas ali, depois a gente volta. O boleto digital está associado à taxa de evasão catastrófica. Ele não é a causa, mas o sintoma perfeito do aluno de risco.
Aquele que tem contrato mensal, mensalidade mais alta, provavelmente modalidade híbrida, e de baixo compromisso. Pagamento automático tem menores taxas, reduzindo o atrito e indica maior planejamento do aluno responsável. É, boleto, né, digital. Sei lá, pode ser que o cara esqueça de pagar, enfim, acontece muita coisa, né? Ah, esse top fatores, deixa eu ver, onde que entra isso? É, aqui, ó, os top fatores, eu vi que é o próximo ali. É, persona do aluno de alto risco está claramente definida. É um aluno de modalidade híbrida, com contrato mensal, que paga via boleto digital, não utiliza serviço de apoio, tem score acima de 80. A escola agora sabe exatamente quem procurar. Deixa eu só tirar isso aqui que é meio óbvio. Beleza. E tem aqui a persona, né? Ele não falou nada exatamente sobre a persona. E tem algumas partes que ficaram faltando a conclusão. Acredito que ele tenha resumido. Deixa eu ver se eu colei isso aqui no Gemini. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu colei sim isso aqui no Gemini. Mas é porque as conclusões estão lá embaixo, né? Da atividade extra, por exemplo. Eu coloquei no lugar errado aqui. Atividades extracurriculares é aqui, ó. Antes disso, isso aqui, na verdade, está errado também. Quando ele fala de modalidade híbrida, falando de modalidade de ensino, que é aqui. Quando ele está falando de gênero, bolsistas. Não, é aqui mesmo. E aí, estrutura familiar. É porque ele juntou estrutura familiar nessas conclusões, tá? Então, gênero e alunos bolsista entra aqui. E aqui, estrutura familiar. Beleza. Caramba, ficou bem grande. Acho que vou fazer 2 notebooks mesmo. Aí, tem uma parte aqui interessante. Deixa eu copiar a parte final para a gente colocar as conclusões. Aqui tem a resposta completa e as recomendações. Recomendações para reduzir a evasão. Lançar o programa primeiro 90 dias, criar um programa de onboarding intensivo e personalizado para todos os nossos alunos, focar em integração, gestão, expectativas, criar laços com escola e colegas. Um tutor de sucesso para cada novo aluno nos primeiros 3 meses, monitorar de perto,
usar o risco de desistência para acionar contatos proativos. Revisão estratégica urgente, intervir na modalidade híbrida, realizar auditoria completa na modalidade híbrida para entender por que a taxa de evasão é tão alta. Então, os feedback, coletar feedback e tudo por aí vai. Reformular a oferta de contratos e pagamentos, incentivar ativamente a migração de alunos do contrato mensal para o anual, o ciclo completo. Isso aqui, como eu falei, tem que ser visto com cuidado, porque o aluno que paga mensal pode ser que ele não tenha condições de pagar um anual. Eu não sei como é que ele paga o anual também, então, assim, por isso que eu estou falando que tem que ser visto como cuidado. Engajamento proativo, serviço de apoio, isso aqui eu acho que é muito importante. E programa de apoio específico para bolsistas. Tem que ver também a questão dos bolsistas, possivelmente tem também piores condições e por aí vai. Tem que identificar o porquê que isso acontece, a desistência. Às vezes, né, o cara desiste porque é de graça, tá? Isso acontece bastante. Mas pode acontecer dele desistir também porque ele precisa se sustentar. E por isso que ele é bolsista também. Isso também é algo que acontece. E deve-se haver ali um pouco mais de investigação para saber o que pode ser feito, para entender, né, a situação de cada caso. Deixa eu tirar esse final aqui. E agora ficou bacana. Bem, essa parte de análise exploratória demorou mais do que eu achei que demoraria. Então eu vou pausar por aqui, mas a gente continua no próximo vídeo em que a gente vai tratar a criação do modelo de predição que vai ajudar a empresa a ranquear os alunos, né, e ter um contato ativo com esses alunos que estão em churn. Mas aqui, esse trabalho já é muito valioso para a empresa. E outra coisa é que tem o Churn Score aqui. Isso aqui, se eu não me engano, foi criado por um modelo lá do nosso dataset original. Mas pode ser que a empresa, assim, existem departamentos que já fazem um acompanhamento de churn, que já tem um score. E o score, aparentemente, é algo bem legal, muito bom. Pelo que nós vimos aqui, é bem interessante. Esse score que é definido de alguma forma que a gente não sabe, que é um score de risco de churn, certo? Que já pode ser usado de maneira imediata, não preciso nem de colocar modelo em produção, nem criar o modelo aqui. Mas nós vamos fazer a próxima etapa, que é a criação do modelo, tentando dar um próximo passo, né, usando essas informações. A gente vai dar um próximo passo aí na predição, na parte de predição também. Lembrando, não vou entrar em detalhes de desenvolvimento de software e nem em detalhes de quando as variáveis estão disponíveis, se o tipo de predição, né, assim, o que a gente vai fazer tem que ser em batch ou tem que ser real time, e por aí vai. Esse caso deveria ser um caso em batch mesmo. Mas eu não vou entrar nessas discussões agora. O foco é fazer um projeto que vai ficar legal ali no portfólio, que você consiga explicar, que você sinta feliz de ter isso no portfólio. Usando a IA para maximizar a sua produtividade, mas se você não entende o código que está sendo gerado, primeiro também, né? Revise o código, e segundo, tente entender o código que foi gerado. Muito do código que foi gerado ali, eu já fiz muitas e muitas vezes, né? Questão do matplotlib e tudo mais, e hoje é um código meio que repetitivo para mim. Eu tenho que lembrar algumas coisas, claro, não lembro tudo de cabeça. Mas se ela gera uma coisa que eu não entendo, que eu não sei, eu preciso parar e entender antes de publicar isso no portfólio e tudo mais. Certo? Bem, eu vou pausar por aqui. Eu achei que seria mais rápido, mas eu vou pausar por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Beleza?